A construção civil tem crescido de forma intensa nos últimos 20 anos em Florianópolis. Por ser essa uma atividade geradora de consideráveis impactos ambientais, pode-se destacar o consumo de materiais não reutilizáveis e, consequentemente, uma elevada geração de resíduos, a intensiva extração de matéria-prima, impactos de vizinhança, desmatamentos e o transporte de materiais de pessoas. Tradicionalmente, o processo construtivo acontece em loco. No entanto, há uma forte tendência na industrialização da construção civil, com a crescente demanda de elementos pré-fabricados. Nosso trabalho tem como objetivo comparar esses dois processos construtivos no aspecto ambiental e na maior necessidade do transporte para a execução da obra. Para isso, foram feitas visitas e entrevistas com pessoas especializadas para a obtenção de informações e uma avaliação da melhor opção a ser escolhida, seguindo este objetivo. A industrialização da construção civil leva vantagens quando comparados o tempo de execução de obra, a quantidade de mão de obra necessária, a geração de resíduos, entre outros fatores. A industrialização, num primeiro momento, parece muito vantajosa quando o número de elementos a ser produzido aumenta, né? Porque aí, embora custos unitários permaneçam iguais, quer dizer, quantitativos sejam iguais, a produção é otimizada e com isso há um ganho, né? Um ganho no sentido de produzir mais com menos custo. No que diz respeito ao meio ambiente, parece, também a princípio, parece que se isso for feito, vai haver uma economia, né? Uma preservação, uma economia. Mas é aparente isso, porque dependendo do número de elementos a serem produzidos, pode ser que a mobilização da indústria, né? A sua mobilização, as suas necessidades, por exemplo, os equipamentos são muito mais sofisticados e mais exigidos, né? E aí acaba que não é tão vantajoso quanto parece, né? Essa que é a verdade. Eu diria assim, os países desenvolvidos a longo prazo, né, quando tem um planejamento de longo prazo, sempre concluíram que industrializar era vantajoso, né? A industrialização é vantajosa, não há dúvida nenhuma. A construção em loco gera uma quantidade enorme de resíduos, isso todo mundo sabe. Muitos não são reaproveitados, é lixo. Né? E comparando isso com o pré-moldado, existem duas coisas, pré-moldado e pré-fabricado. Tá? Pré-moldado ele pode ser até feito do lado da obra, mas pré-fabricado é feito na fábrica. Tá? Quando as peças são fabricadas em prateleira, essas são melhores. Pré-moldado também alguns são feitos em fábrica, tá? Mas lá o que eu tenho? Reaproveitamento de forma que normalmente são metálicos. Tá? As armaduras são todas encomendadas de corte dobro. Logo elas são cortadas, dobradas e os resíduos são reaproveitados. Soldados ou mandados de volta para o siderúrgico. Então praticamente zero. Tá? Forma, lá não tem prego, porque as formas são todas metálicas. Tá? No caso que vocês falaram do transporte, os operários trabalham na fábrica já de uma maneira no local mais simples. E não tem escoramento. Tá? Até na própria obra pré-moldada a quantidade de escoramento é bem menor. Se precisar é usado blindagem, etc. A diferença do pré-moldado para o convencional, primeiramente é a rapidez. Uma obra dessa, que são 7 mil e poucos metros quadrados, no convencional a estrutura seria em torno de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Enquanto o pré-moldado você consegue tranquilamente em 5, 6 meses, que é o caso dessa estrutura aqui. A vantagem de fazer o pré-moldado, você não tem mão de obra com caixarias, amarrações de ferro. Peguei uma estrutura dessa altura aqui, um monte de cavalete, que ele precisaria ter tudo aí para pôr em volta, tudo, nada é necessário. Na questão ambiental, ainda são necessários maiores esforços para uma análise mais precisa. No entanto, a partir da racionalização dos processos construtivos, torna-se possível um melhor controle, quantificação e alocação dos possíveis impactos ambientais gerados. Então, aqui nessa obra aqui você pode ver exatamente o contraste da forma convencional, do projeto convencional e do projeto pré-moldado. Você pode ver que o prédio em si, a estrutura em si, ele é todo de pré-moldado, né? Tem todas as placas que são fabricadas na nossa fábrica em Ituporanga. Então vem tudo só chegar aqui e encaixar, é como se fosse um grande Lego, assim, né? Falando
Pois é, mas essa... E por que optaram por fazer pré-moldado? O pré-moldado em cima a grande diferença do pré-moldado para o convencional, primeiramente é a rapidez. Sim, é mais em conta? O custo hoje ainda deve estar em torno de 30% mais caro o pré-moldado. Só que aí você ganha, tanto na parte de encargos sociais, a própria limpeza, como vocês trabalham na parte ambiental, você pode ver, o pré-moldado ele não tem uma madeira, ele não tem uma caixaria, ele não tem nada. O único problema, o que hoje está encarecendo ainda muito o custo do pré-moldado é a logística, né? Você tem que transportar essas peças, que nem nós temos obras no Brasil inteiro, então você traz material tudo de uma fábrica, né? Você tem que fazer toda essa logística. E para montagem você precisa de equipamentos maiores, né? Que usam guindastos de 70 toneladas e tal. Sendo assim, a indústria de pré-moldados vem ganhando espaço e credibilidade no setor, embora a questão cultural e o custo sejam ainda fatores limitantes no seu uso. Você pode verificar que onde tem essas esporas de madeira, você pode verificar que ali é o estacionamento, olha a quantidade de material e a quantidade de pessoas. Né? O pessoal aqui está em 10 para fazer essa escadinha. Eu acho que, com certeza, assim, um balanço geral, cara, opinião, sem fazer um estudo muito aprofundado, eu diria que o pré-moldado, do ponto de vista ambiental, é muito mais vantajoso, mais recomendado. Legal.